Do maná do céu para você. Boa tarde. O maná de hoje é me refaz. Eu vou estar lendo em Gênesis 40, versículo 4 e 5. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? O comandante da guarda pô-lo a cargo de José para que o servisse e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam cada um o seu sonho na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Quando o Senhor hoje me falou, me refaz, foi quando eu perguntei, como? Ele me refaz. Eu falei, Senhor, eu tô desanimada, sem força. Ele falou, me refaz. Quando eu falei, né, desanimada, primeiro eu fiz a pergunta, como? É assim que o Senhor quer que a gente tenha liberdade de falar com Ele todos os dias. Ele é a pessoa que nos direciona, é o Espírito Santo que nos direciona. Então, quando eu falei como? Se eu estou desanimada, ele falou, eu sou o teu ânimo. Quando ele falou, me refaz, eu sou o teu ânimo. E quando eu falei, mas eu estou sem força, ele falou, eu sou tua força. Por isso que ele falou, me refaz, aonde a gente vê a nossa fraqueza, a nossa falta, a nossa incapacidade, é onde ele está falando pra gente refazer é colocar ele, é declarar, porque quem que é a nossa força? É Jesus. Então, quando ele falava para mim, me refaz, e eu já, né, acordei desanimada, ele falou, mas eu sou seu ânimo, eu sou sua força. Então, foi quando eu fiquei, assim, maravilhada, né, e pensando forte, porque quando o Senhor me levou a ler, né, sobre José, falando aqui, José estava preso, ele tinha tudo ali para reclamar, ele tinha ali tudo para murmurar, ele tinha ali para estar revoltado, mas não, ó, chegou dois, né, ó, o copeiro e o padeiro ali. E naquela noite tiveram sonho para quê? Para José, ali era o momento do teste do José, para ver se ele ia, né, Deus tinha usado ele, né, com a graça da interpretação do sonho. Ele poderia, bom, eu sei a interpretação, ficar só para mim, né? Tá preso, revoltado? Não. Ele foi lá e deu a interpretação. Deixou Jesus usar ele. Ou seja, ele não parou, mesmo na situação que ele se encontrava ali preso, desanimado, né? Vamos falar, sabendo que a própria família dele colocou ele naquele lugar, imagina. Ele poderia estar todo não querer fazer, poderia estar ali contra Deus, né? Por que eu tô vivendo tudo isso? Não, ele estava ali servindo, olha, no entanto que ele foi, né? E deu a interpretação, deixou Jesus usar ele e abençoou os dois, dando a interpretação, né? Ou seja, continuou servindo o Senhor ali, mesmo naquela situação totalmente ao contrário. Mas depois ele se tornou um grande governador do Egito, né? Se você ler toda a história ali, você vai entender. E foi quando o Senhor me falou, porque hoje de manhã eu acordei bem desanimada e bem fraca, mas fraca mesmo. E eu vou já explicar por quê. E aí, quando o Senhor me leva a ler 40, né? Gênesis 40, Gênesis fala da origem, da identidade, do início do processo. E aí, quando falando do 40, eu já pensei, 40 significa o quê? Julgamento, provação e teste. Quando eu vejo 40, eu falo, vai vir julgamento, provação e teste. Mas vamos lá, Senhor, porque se a gente passar no teste, a gente cresce espiritualmente e vive as bênçãos do Senhor, porque é isso que Ele quer. Cada vez que a gente lembra ontem, quando Ele falou da aceleração, aí eu vou até falar aqui porque que hoje o Senhor me falou, me refaz, quando ele viu, né? Porque ontem, quando o Senhor falou da aceleração das bênçãos, das promessas, né? E da volta dele, falando pra gente se posicionar. Se posicionar é estar andando rumo a aceleração, porque ele tá vindo para nos entregar a promessa, mas ele tá falando, se posiciona aí o quê? Pra gente não parar. E aí, quando ontem o Senhor falando sobre o jardim do Éden, que é muitas bênçãos, falando da parte da gente, né, cultivar, da gente guardar, e aí, quando ele fala, né, lembra? Quando ele fez Adão, ou seja, primeiro, ele fala no particular, as bênçãos, primeiro ele entrega no particular, mas tudo que ele dá pra gente, ele não dá só pra gente. Ele, por no entanto que ele deu colocou o Adão no jardim, ou seja,
Tinha lá muita coisa, ou seja, aí o Senhor está falando assim, as bênçãos são muitas e não vai ser só para você. Eu vou entregar para você, mas vai ser para você compartilhar. E quando o Senhor falando ontem da aceleração que ele falou comigo no meu secreto, depois, e aí pensando, né, vai ter julgamento, vai falar, nossa, mas falou de aceleração, e aí, enfim, vai ter, porque aí quando hoje o Senhor falando comigo, né, porque depois eu tive o quê? A prova. Prova, por quê? Eu senti meu corpo, uma luta dentro de mim. Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor está acelerando. E eu já entendi que estava tendo uma batalha no reino espiritual. Por quê? O reino espiritual, a nossa luta não é contra a carne, é contra a principado e potestade. Porque o inimigo não quer que a gente viva as promessas, bênçãos do Senhor. Tá onde ele quer parar. Ele quer parar a gente. Fazer a gente parar no caminho, retroceder, para a gente não acompanhar o que o Senhor está falando, que o Senhor falou, há uma aceleração, Senhor, eu tô de encontro te entregando a sua promessa, levando a sua promessa, e também já estou voltando para te buscar, só que o inimigo, ele quer fazer a gente parar. Então, quando ontem o Senhor ministrou aqui no meu coração, quando veio aquela batalha, depois que eu saí do meu quarto, que eu terminei meu devocional, que eu já sabia que eu ia viver depois o teste de vir aqui, porque o meu teste era eu vir aqui gravar, porque quando eu saí do meu quarto, começou uma luta dentro de mim, e eu comecei a orar, Senhor, me ajuda, me fortalece, veio já um desânimo, eu não falei, meu Deus, eu não tô entendendo, e eu, Senhor, fala comigo, e naquela luta, uma luta. Mas, quando veio para eu gravar aqui, eu falei, Senhor, eu vou tomar um banho, e eu falei, Senhor, o Senhor sabe que ali no vídeo já é o Senhor, e por quê? O mundo, né, faz o que com a gente? Quando a gente recebe algo, fala, não, guarda só para você. Eu poderia ontem falar assim, não, a benção né, o Senhor falou para mim que vai me abençoar, aí vou deixar eu viver primeiro, depois eu vou lá contar. Não, mas não é assim, porque desde quando o Senhor falou para eu começar a gravar os vídeos, é o que ele tá compartilhando comigo, é para eu vir aqui compartilhar também. Só que ontem eu poderia ter ficado lá e falar, não vou gravar hoje não tô bem, porque não é, mas só que não é sobre mim, né, é sobre o Senhor. Eu falei, Senhor, a alegria do Senhor é minha força. Eu fui lá fora, olhei pro céu e falei, Senhor, é do alto que vem meu socorro. E eu falei, Senhor, a hora de gravar o vídeo é o Senhor, então eu não posso, né, estar falando de aceleração e desanimada, né, e aí foi quando eu falei, Senhor, eu preciso da tua graça. E quando eu sentei aqui para gravar o vídeo, eu falava, Senhor, eis-me aqui, agora já é o Senhor. E é tão maravilhoso, porque depois que eu terminei, né, eu recebi testemunho falando sobre o vídeo de ontem, então aquilo ali era o Senhor falando, tá vendo como é a minha força? E é exatamente isso que hoje ele falando pra mim, porque pra eu gravar aqui, só Deus sabe como eu estava por dentro, só Deus sabe, mas eu já tinha uma promessa de manhã, há uma aceleração, as minhas bênçãos estão chegando. Então, eu falei, não, eu não posso parar. Então, a minha coisa era, Senhor, eu estou indo, vou seguindo, igual o José, que ele estava preso, ó. Ele poderia ter parado, não dado interpretação, sabendo que Deus usa ele, não, ele não parou, ele continuou e depois ele se tornou. No entanto, que ele estava preso, da noite pro dia, no outro dia ele já, né, tipo assim, ele já acordou, tipo um rei, né, um governador. Então, é assim que o Senhor fala, né? Então, a luta, e foi exatamente isso comigo. Ontem tinha tudo para me parar, para eu não entregar. Por quê? Porque tem mais pessoas andando com Jesus, fazendo a vontade dele, obedecendo, querendo viver o que ele está direcionando, né? E tá recebendo aceleração com as bênçãos do Senhor. Então, tudo o inimigo fez para eu não vir aqui gravar. Ela não vai vir gravar, mas não é sobre mim, porque é o compartilhar. O Senhor entregou para mim, mas não é só para mim. Vai ter mais pessoas vivendo as promessas. E mais pessoas vão abençoar outros. Porque quando eu recebi aqui ontem, as minhas promessas não vai abençoar só eu. Vai abençoar a minha família, vai abençoar as pessoas que... Vai abençoar muita gente. E a mesma coisa sobre a bênção, porque primeiro começa no espiritual. Então, primeiro o Senhor entrega do espiritual pra gente. E quando ele falou ontem pra mim do aceleração, eu poderia ter ficado só pra mim. Porque o que o mundo fala? É egoísta, não é? Tipo, aí é seu. Por isso que não é nada nosso, tudo é do Senhor. Por isso que ele dá pra gente compartilhar, pra gente cuidar e pra gente guardar. Não é pra gente, não é pra gente desperdiçar, não é pra gente abençoar outras vidas. Então, tudo que o Senhor vai dar, e agora já não é mais o Senhor falando, né, pra mim, porque ele já trouxe, né, eu já refiz, ó, quando ele fala que me refaz, ele tá falando pra você agora, que talvez você assistiu o vídeo ontem, se você não assistiu, vai assistir, você vai ter isso, porque é uma batalha. Se você tá fazendo o que agrada o Senhor e seguindo a vontade dele, vai haver batalha pra impedir você de não viver o que o Senhor tá falando
da aceleração, das bênçãos que ele tá para entregar, que tá entregando. Porque só da gente acordar hoje já é uma benção. É mais a benção da vida. Então, você assistiu o vídeo, está falando da aceleração e você tomou posse dessa palavra, hoje, né, ou ontem mesmo, já começou a vir um vulcão, um desânimo, declara, ele está falando, me refaz, ou seja, a gente refazer dentro da gente, colocar ele, ó, me refaz, ele está falando, me refaz dentro de você, então agora já é o Senhor falando para você, que se encontra talvez triste, desanimado, sem sentido, palavra de aceleração e não aconteceu nada. No reino espiritual já aconteceu, porque há uma batalha. Então você vai declarar com a sua boca, não, Senhor, se o Senhor falou, vai acontecer. Me refaz. É isso que o Espírito Santo está falando para você. Como ele falou para mim. E hoje de manhã, quando eu falei, Senhor, entendi. Quando eu comecei a declarar, o Senhor é meu ânimo, o Senhor é minha força, aquilo ali, o Senhor já me veio, me renovou, já me deu alegria, já começou a me trazer promessa. E aquilo que eu falei, se eu for falar todas as passagens da Bíblia que o Senhor me levou a ler hoje, não tem nem como eu gravar aqui. Mas o que eu quero te falar, o que eu vivi hoje. Que hoje de manhã o Senhor já, quando ele falou essa palavra, me refaz, para eu colocar aonde eu estava sentindo ele e declarar a palavra dele, eu já vi a glória dele, ver o poder dele agindo na gente. Isso é maravilhoso. Isso é sentir a presença, é o cuidado do Pai, é saber que você não está sozinha e saber que ele está caminhando você a viver tudo que ele tem para te entregar. Esse é o segredo. E é isso que o Senhor quer, que a gente vive as promessas aqui e não só vive aqui, a gente continua caminhando com ele, porque até a gente ir para a eternidade, a gente vai receber promessa, a gente vai receber bênção, mas a gente vai ter julgamento, que pessoas vão julgar porque é usada, né? Mas tem o Jesus, nosso, né? Deus, que ele é o nosso juiz, nosso advogado, então a gente não se preocupa com isso, a gente tem que se preocupar em viver a aprovação e passar no teste, não é parar. Esse é o segredo. Continua, Senhor, e pedindo para o Senhor, porque isso é a dependência do Senhor. Essa dependência que o Senhor quer, que a gente não faça nada sozinha, porque o inimigo, ele quer, quando fala de aceleração, o inimigo também acelera a gente, para a gente não ouvir Deus, entende? Mas o único que pode falar de aceleração é Deus, para acelerar as bênçãos sobre a nossa vida. Como ele falou ontem, eu estou acelerando. Agora o inimigo, você vê, ele ouviu Deus falando da aceleração, ele quis fazer o quê? Parar. Esse é o papel do inimigo, parar para a gente não continuar caminhando, para a gente retroceder, para a gente desanimar no caminho. Mas não, com o Senhor, a força é dele. Então a gente tem que, me refaz, coloca o Espírito Santo. Aonde há falta, Espírito Santo. Refaz, me refaz. É isso que o Espírito Santo está falando para mim e para você hoje, tá bom? Toma posse dessa palavra. Eu vou fazer uma oração. Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, te agradecer, Pai, e dizer muito obrigada por esse maná, Senhor. O Senhor dizer, me refaz, para a gente colocar o Senhor, Pai, aonde há falta, aonde há desânimo, Pai, porque o Senhor é a abundância, o Senhor é a força, aonde há tristeza, o Senhor é a alegria, Pai, e que nós possamos sempre, Pai, refazer e colocar o Senhor, Pai, no centro de todas as coisas, Pai. E assim é a minha oração, Pai, que cada um, Pai, que tomou posse dessa palavra de ontem, da aceleração, e está hoje, Pai, se deparando, talvez seja desanimado, como eu estava, Pai, até na manhã, mas quando o Senhor falou, me refaz, eu tomei posse dessa palavra, e assim é a minha oração, Pai, que todo agir do inimigo, Pai, dos principados e potestades, porque nós sabemos que a luta não é contra a carne, é contra os espíritos, o inimigo, Pai, então que caia por terra, Pai, todo agir dele, Pai, e que continuamos marchando, seguindo em frente, Pai, para viver as promessas e dando glória para Ti, Pai, e rumo a morar na eternidade contigo. Assim é a minha oração. Eu te louvo e te agradeço, no nome que é poder, no nome de Jesus. Amém. Compartilha, se inscreva e deixa Jesus te usar. Tchau.